de quarto ano, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Hoje a nossa aula será de geografia e o nosso assunto será a hidrografia do Brasil. Mas o que é hidrografia? Vocês sabem o que é hidrografia? Hidrografia é o estudo das águas de um determinado espaço, como as do oceano, as dos mares, as dos rios e as dos lagos, tá bom? Vamos ver cada uma das partes dessa que compõe nossa hidrografia. Vamos ver os oceanos e os mares. Certo? Os oceanos e os mares. O que são oceanos e mares? São grandes extensões de água salgada que contornam os continentes. O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico, certo? O litoral. O que é litoral? É a área de contato com as águas oceânicas. O Brasil tem uma imensa área litorânea, que é a costa brasileira. Tá vendo? Isso aqui todinho é a costa brasileira, que vai do Amapá, cá de cima, Amapá, certo? Do Amapá até, eu falo aqui porque aqui já não é mais Brasil, que vem do Amapá até o Rio Grande do Sul, certo? Isso aí é a costa brasileira. Vamos ver os rios. O que são rios? São correntes naturais de água doce que tomam a direção do mar, né? A água do rio toma a direção do mar, de outro rio ou de um lago, certo? E aí, olha as partes do rio, certo? Aí tem um rio e tem as partes. A nascente, onde nasce o rio. Afluente, o que é afluente? Rio que despeja suas águas em outro rio principal. Margem, o que é margem? Terras laterais que são banhadas pelo rio. Leito, percurso por onde as águas do rio passam. E foz, lugar onde o rio despeja suas águas. Essas são as partes de um rio. Mas aí, gente, os rios que nunca secam são chamados de perenes, porque tem aqueles rios que nunca secam. E os rios que secam em determinadas épocas do ano são chamados de temporários. Olha, dá para ver, temporários, né? De acordo com o tempo. Em geral, esses rios nascem no interior do continente e lá mesmo se deslocam, né? Aí tem a bacia hidrográfica. Quando fala de rio, tem as bacias hidrográficas. Mas o que é bacia hidrográfica, né? É o conjunto de terras drenadas por um rio. Nela corre a captação de água para o rio principal e seus afluentes. Aqui vocês estão vendo o mapa do Brasil, que aí tem várias bacias hidrográficas, né? A bacia do rio Amazonas, certo? Tem a bacia hidrográfica do rio Tocantins, que é essa aqui, certo? Tem a bacia do rio São Francisco, que é essa aqui. Tem a bacia, né, do Rio Prata, né? E tem outras bacias também importantes, mas temos essas aí. E além dessas bacias, são encontradas ainda as bacias costeiras e secundárias, que são essas outras aí, as costeiras e as secundárias. Aí temos aí, no livro de vocês, esse mapa aí, que é o mapa das bacias hidrográficas brasileiras. Esse de vermelho identifica a bacia hidrográfica do rio Amazonas. Esse de azul é a bacia hidrográfica do rio Tocantins. O de lilás é a bacia hidrográfica do rio São Francisco. Esse de verde
é a bacia hidrográfica do Rio do Prata. E esse aqui, que é um verde mais abacate, né? É a bacia costeira ou secundárias, certo? Vamos agora a lagos e lagoas. Mas o que é lagos e lagoas, né? A gente fica às vezes sem saber como é que é. Então, lagos e lagoas são acumulações de água de grande ou pequena profundidade em depressões. Existem lagos naturais, né, que são formados por fontes naturais, vinda de um olho d'água ou um desvio de um rio. E também temos os lagos artificiais, que são construídos pela ação humana para obter um progresso, certo? E também, gente, nós temos aí a barragem de Sobradinho, certo? Esse é, por exemplo, aí, de um lago, é a barragem de Sobradinho, que foi construída para se obter uma fonte geradora de energia elétrica. Possui um grande lago artificial em um de seus lados. E também temos um outro tipo, né, de construção de construções artificiais, que é o açude, que é destinado a represar a água dos rios levadas ou da própria chuva para se utilizar na agricultura, na indústria ou no abastecimento de povoações. Temos também, gente, os lençóis freáticos, que são formados pela água que entra pelo solo e passa por várias de suas camadas até formar um reservatório de água no subsolo. As várias camadas do solo pelas quais a água passa afiltram. Dessa forma, a água dos lençóis freáticos é considerada potável. Então tá aqui, ó, várias camadas. E aí esse lençol de água, que é essa parte de azul, né, que é onde fica armazenado a água. E essa água aí, depois de ter passado por a água da chuva, por tantas camadas e chegou aqui, essa água é considerada até mesmo água potável. Mas o que é água potável? Água potável é aquela própria para o consumo humano. Por isso, os lençóis freáticos são importantes e muitas vezes são a única forma de se obter água em um determinado local. Né? Por exemplo, nos lugares de seca, né? No Nordeste, no lugar da seca no nosso Brasil. Então, são utilizadas muito essas águas dos lençóis freáticos. E as formas mais comuns de se obter água do lençol freático é construindo poços artesianos e cisternas, que acaba pegando essa água do lençol freático e usado para um consumo. E nossa aula é essa. Beijos para vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.